Vamos iniciar agora o estudo com a máquina de Etude, certo? Que é uma roldana. Então vamos entender aqui. A máquina de Etude é um sistema simples de corda e roldanas, em que a partir das leis de Newton podemos determinar a aceleração do conjunto. Então nós temos uma roldana e dois pesos, certo? O mais pesado ele vai ficar abaixo, o mais maneiro ele vai subir, ok? Então o que é que acontece, pessoal? O que é que nós vamos fazer? A roldana, pessoal, nós vamos dividir cada corpo vai ter o peso do corpo 1 e a tração 2,1. Essa tração no fio é a mesma tração 1,2 para o corpo 2. E aqui o peso 2. Certo? Então quando você observar assim, quem é que vai estar mais pesado? Quem tem mais massa. Certo? Então temos duas forças para dois corpos na vertical. Na horizontal eles não existem forças. Ok? Então ele diz, depois das forças aplicadas, basta utilizarmos a lei de Newton. Vamos ver aqui através desse exercício. Aqui eu tenho um corpozinho de massa M e um corpozinho de massa M grande. E a tração é a mesma para os fios. Certo? Ele diz, o esquema acima representa dois corpos de massa Mzinho e Mzão, ligados por fio ideal, que passa por uma polia de massa desprezível. Essa configuração de massas e polias é denominada máquina de Etude. Considere que M é igual a 2 vezes Mzinho, que o fio está submetido a uma tensão T, e que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo. Nessas condições, o módulo da aceleração dos corpos em metros por segundo será aproximadamente igual a quanto? Então, pessoal, com a observação aqui, ó, nós vamos ver que o peso de Mzão menos a tração vai ser a massa de Mzão vezes a aceleração. Essa é a primeira equação. A segunda equação vai ser peso de Mzinho e a tração do fio. A tração do fio é maior do que o peso de Mzinho, porque ele está subindo. Certo? Então vamos ver aqui a equação. Certo? Então ele separou aqui, ó, as forças. Certo? Ele formulou as equações. Quando ele isola o corpo M, a tração de Mn é maior do que o peso M. Aplicando a segunda lei de Newton, ele vai ver, ó, que vai ser a tração de Mzinho menos o peso de Mzinho é igual a massa de Mzinho vezes a aceleração. Aí nós vamos ver, ó, peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade é 10. Então nós temos a primeira equação que diz que a tração de Mzinho menos 10M é igual a massa vezes a aceleração. Peguemos essa primeira equação. Agora para o corpo B, quando eu aplico a segunda lei de Newton, o peso de M é maior que a tração. Então a direção da força resultante é para baixo nesse corpo. Certo? Então teremos peso de Mzão menos a tração de Mzinho, N, é igual a massa de Mzão vezes a aceleração. Então teremos o peso de Mzão é 2 vezes Mzinho vezes 10, menos a tração de Mzão, que é 2 vezes Mzinho vezes a aceleração. Certo? Então assim nós obtemos a equação 2. Ok?
Quando nós obtemos a equação 2, aí nós vamos fazer um sistema com as duas equações, certo? Nesse caso, pessoal, o que a gente pode fazer? Para cada membro, nós vamos somar. Então, quando eu somo Tmzinho com menos Mzinho, Mzão, ela é a mesma tração, então elas estão eliminadas. Quando eu somo 20M menos 10M, vai dar 10M. Quando eu somo MA mais 2MA, fica 3MA. Então nós vamos ter o que, pessoal? 20M menos 10M, porque eu eliminei a extração. Mzinho MA, Mzinho aceleração mais 2Mzinho A. Então 20 menos 10 vai dar 10. Mzinho A mais 2 vezes Mzinho A dá 3Mzinho A. Certo? Então eu elimino M com M. Então a aceleração, pessoal, ela vai ser o que? A aceleração do conjunto vai ser 10 sobre 3, que vai ser uma aceleração de 3,3 metros por segundo ao quadrado, ok? É a equação que ele pede, a aceleração do conjunto. Então, a resposta da questão é o item T, que é 3,3 metros por segundo ao quadrado, certo? Agora nós vamos conhecer. Só um minutinho, querido. Agora, pessoal, nós vamos entender a força de atrito. O famoso atrito. O que seria de nossas vidas sem um atrito? Com ele, nós conseguimos andar, parar, mudar de rumo, etc. Você já tentou empurrar um carro em repouso? Note que para tentar colocá-lo em movimento, você deve ir aumentando a sua força até que chegue a um instante em que o veículo começa a se movimentar. Não sei se você observou, mas depois que o carro está em movimento, você não precisa fazer mais tanta força como antes para mantê-lo em movimento. Nós estamos falando da força de atrito, que se opõe ao movimento, chamada força de atrito. Certo? Então tem uma força que eu puxo um carro. Os freios vão agir como um atrito, ele não vai deslizar no chão. Então quando eu puxo, existe uma força contrária que prende o carro, que é a chamada força de atrito. Ok? Força de atrito tem duas: a de atrito estático e a de atrito dinâmico. Ok? Nós vamos entender cada uma. Então ele diz: força de atrito estático é aquela que aplicamos uma força em um corpo e ele continua em repouso ou sem deslizamento. A força de atrito estático máxima é aquela que surge oposta ao movimento e o corpo está na iminência do movimento, ou seja, se aumentarmos a força aplicada, o corpo passa a se movimentar. Ela depende da superfície. Temos aqui o chamado coeficiente de atrito estático, certo? Que ele é dado por força de atrito estático, é ME vezes a força M. Mi estático vezes a força normal. Ou seja, a força de atrito é a força, esse Mi é o que? É o coeficiente
atrito estático. E a força normal é a força em que o peso, um corpo, ele vai agir em uma superfície, ok? E a força de atrito dinâmica é aquela dada. Força de atrito dinâmica é aquela que quando surge um deslizamento do corpo, ou seja, a força de atrito dinâmica é menor que a força de atrito estático. Também depende do coeficiente, certo? Esse gráfico aqui não tem muito estudo não. Vamos ver aqui na resolução como é que seria. Ele diz: considere um corpo de massa de 5 kg sobre uma superfície de coeficiente de atrito estático. Aplica-se uma força de 18 N na horizontal e para a direita. Calcule a força de atrito estático que atua nesse corpo, ou seja, eu tenho uma força que eu puxo esse objeto. A força de atrito prende esse objeto, ou seja, o objeto não se move. Então eu vou dizer que essa força é igual à força de atrito. Certo? Nós temos a massa, o coeficiente de dilatação de atrito estático e a força é 18 N. Certo? Então, colocando as forças no corpo, temos força normal igual ao peso. Força de atrito, força F menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Mas só que a aceleração é zero, porque ele vai estar estático. Então eu vou dizer que a força de atrito é o coeficiente de dilatação, não, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então a força de atrito é o coeficiente, a força normal vai ser o peso, certo? Que é a massa vezes a gravidade. O coeficiente de atrito estático é 0,7. A massa nós temos, que é 5 kg. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força de atrito estático vai dar 35 newtons. Então podemos concluir que esse corpo não entrará em movimento, pois a força aplicada é menos que a força de atrito estático máximo. Então, se eu tivesse uma força de 36 newtons, aí sim dava para puxar esse objeto e ele mover-se, ele provocar uma aceleração. Abaixo de 35 ele não vai para canto nenhum. Ok? Próxima aula nós vamos continuar aqui na página 32.